Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Este é um país muito abençoado. E certamente Deus os trouxe para cá com um grande propósito. Não é? Louvo muito a Deus pela vida do pastor Fernando, Teresa, nossos amigos de longo tempo. E uma igreja local como esta precisa amar muito o seu pastor. Onde estaria você hoje se esse homem não existisse? Hã? Ou se ele estivesse no Brasil? Qual seria o destino da sua vida? Então, de uma maneira ou de outra, há uma ligação muito grande. E a igreja, numa data como esta, precisa realmente valorizar e reconhecer o seu pastor. Amém? Dando a ele o melhor. Honrando-o de alguma forma. A honra é uma das coisas mais importantes da Bíblia. Por isso que Deus enfatiza muito a questão da honra. Honrar pai e mãe, honrar os mais idosos. Honrar aqueles que ministram sobre nós. Isso é de importância capital. Você trouxe Bíblia hoje? Deixe-me ver. Levante sua Bíblia para o céu. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Dê um beijo na sua Bíblia. Aleluia. Aqui na América beija-se muito cachorro e gato. Está na hora de aprender a beijar a Bíblia todo dia. Amém, meus irmãos? Parabéns pelo 29º aniversário da igreja. Domingo passado eu completei 40. 40 anos que eu estou na mesma igreja. Não sei como eles têm me suportado por tanto tempo. 40 anos fala de um ciclo. E eu tenho uma grande expectativa do que virá agora. Porque Deus, quando me chamou para o ministério, Ele disse que seriam 2 ciclos. E um ciclo se fechou domingo agora. E nós estamos iniciando os primeiros passos de um novo tempo na nossa vida, no nosso ministério no Brasil. Estamos hoje em 10 nações, mas queremos chegar em todas as nações da terra, se Deus quiser, e nos der vida e graça. Abra sua Bíblia no capítulo 14 de Apocalipse. Quando eu fui comunicado de que falaria aqui, eu logo comecei a pensar numa mensagem bem diferente. Aí o Maxwell disse, não, tem um tema. É Apocalipse 14. O senhor deve falar sobre o julgamento vindouro e a mensagem de esperança para a igreja. E este é o tema, então, da nossa palavra. Amém? Amém. Eu estudo Apocalipse há 40 anos. Já li tudo que foi escrito a respeito deste livro. É lógico que eu também cheguei às minhas conclusões, não é? E é sobre isso que eu quero falar aqui, não me sentindo dono da verdade. Mas tenho muita convicção no meu espírito de que Deus nunca pretendeu nos enrolar ou nos confundir. É lógico que algumas coisas são veladas porque não é o momento de serem mostradas. E à medida que nós andamos pela fé, as coisas vão clareando diante de nós. E aqui
Nós temos a grande tribulação pela perspectiva divina. O capítulo 14 fala de coisas que estarão acontecendo durante a grande tribulação. Eu quero ler do verso 1 ao 5 e duvido que consigamos sair daqui. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Amém? Só para dar uma explicação, vamos ler os capítulos 7 também. Porque aqui fala de um outro grupo de 144.000. Depois disto, verso 1, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, ainda no capítulo 7, você tem também um outro grupo, os glorificados. A visão dos glorificados a partir do verso 9. Aí diz assim, que eles estão diante do trono de Deus. Vejam bem, depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, diga, assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos, que é um outro grupo, estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam somente ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem. Aqui no capítulo 14, aqui no capítulo 7, há uma referência clara de que um grupo será selado, protegido, guardado por Deus, para não serem mortos e não sofrerem nenhum dano durante a grande tribulação, que será um período negro da história. O pior momento da história da humanidade ainda virá sobre o planeta. E algumas regiões do planeta, inclusive, estão condenadas, e por incrível que pareça, este é um deles. São Francisco, na Califórnia. Agora, no capítulo 14, não pode se referir a judeus, uma vez que o texto diz aqui claramente que se trata das primícias do Senhor. Primícias do Senhor. Diz aí o verso 4, fica com a Bíblia aberta aí, por favor.
São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Eu vou explicar isso agora mesmo para as irmãs, viu? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e primícias para o Cordeiro. Evidentemente que os judeus não são chamados primícias no livro de Apocalipse. E sim, eles são chamados como remanescentes, nunca como primícias. Primícias são aqueles que venceram, que aparecem no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Você sabe que a carta endereçada à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia representam períodos da história eclesiástica da igreja na terra. Cada uma representa um período. E em cada período nós temos aqueles que são vencedores. De onde eles saem? Eles saem de dentro da igreja institucionalizada. E dentro deste complexo, existem pessoas que são nascidas de novo, são os vencedores, amém? Existem aqueles que estão dentro da igreja e que são joio. Aqui é lógico que não tem, amém? Aqui não, estou me referindo a outras igrejas, não é? Mas, às vezes eu até fico pensando, Jesus tinha 12, um era diabo. Se trouxer a média para hoje, tem muito diabinho por aí, no nosso meio, não é? Mas há pessoas introduzidas dentro da igreja que nunca tiveram uma experiência real de salvação, não tenhamos dúvida disso. E como é que podemos identificá-los? Pelo fruto, pelo resultado, pelo testemunho. Então, os vencedores que aparecem em todo o livro de Apocalipse, eles aparecem no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. No capítulo 4, João, representando a igreja, recebe um convite: sobe para aqui. Eu creio que é o momento do arrebatamento. Sobe para aqui. E eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas, depois do período da igreja na terra. E então, nós temos no capítulo 4 do livro de Apocalipse, a visão maravilhosa do trono de Deus. E quando João vê o trono de Deus, ele fica maravilhado de ver quanta gente nós temos ali. Você se sente lá? Hã? Ele fica extasiado. E a Bíblia diz, quando se refere à igreja, que a igreja vai sair da terra imediatamente, antes de qualquer outra coisa, antes de casamento, de bodas, ela vai comparecer diante do trono de Deus. Quem tem este sonho, este desejo, pode ter convicção de que vai se cumprir logo. Amém? Diante do trono de Deus, ali não será um julgamento por causa dos pecados que nós cometemos, estamos cometendo ou vamos cometer. Não, será um julgamento para premiação. Uns receberão galardão grande, outros pequenos, e outros nem galardão terão. Deus é um Deus justo e que vai galardoar. Sempre que a Bíblia mostra Jesus voltando, fala que ele está vindo com prêmio. Ele está vindo para nos presentear, para nos galardoar. O apóstolo São Paulo, ele diz que trabalhava com afinco por causa do galardão. Eu estou de olho no galardão. E é interessante como Deus trabalha conosco. Deus procura de todas as formas nos atrair, porque Deus conhece a nossa natureza.
E toda vez que se faz promessa para uma pessoa, ela fica mais entusiasmada. Sim ou não? Fica mais entusiasmada. Há uma premiação para você. E você pode saber que Deus é justo. Deus é fiel e justo. Ainda bem que nós não teremos problema de alma lá no céu para ficar com inveja do galardão do outro. Ou pedir uma revisão de prova. Senhor, poxa vida, eu dei o duro. Não é? Porque tudo aquilo que é feito é avaliado por Deus pelas motivações que nós temos. Por que que eu faço isso? Por que que eu faço aquilo? Deus pesa o nosso espírito. Muita gente vai inclusive questionar porque realizaram muitos milagres e grandes proezas, mas isso não terá registro. Aquilo que não é feito por amor, eu vou dizer aqui, não tem validade, sabia? Tudo que é feito dentro da igreja, pela igreja, se a motivação não for o amor, 1 aos Coríntios 13, não tem validade para Deus. Ele só valida aquilo que é feito por amor. Porque há muitos interesses, há muita política dentro da igreja, muita coisa errada dentro da igreja de Deus. Agora, com respeito ao número, nós podemos dizer que no capítulo 7, é literal, trata-se de Israel, porque toda a sua descrição é clara. Deus mandou marcar 12.000 de cada tribo. Está muito claro. Agora, a descrição dos salvos ali só se aplica à igreja. Veja, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Eu creio que está chegando o momento de Deus fazer uma obra tão tremenda na vida da igreja, para que isso aqui se cumpra. Uma igreja gloriosa, uma igreja onde todos se amam profundamente sem fingimento, uma igreja onde todos se ajudam, uma igreja onde todos só têm um desejo: honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus. Uma igreja apaixonada. Eu sei que o Ronaldo disse aqui ontem a seguinte frase. Ele falou de Apocalipse 17, não foi? Que fala da prostituta, da meretriz, que é uma versão errada da igreja. Alguém que usa o nome de Deus para se promover com outras motivações e não visa a glória do Senhor. E o Ronaldo perguntou para você: por que você acha que Jesus quer casar com você? Perguntou ou não? Está vendo? Hã? As mulheres não estavam aqui? Oh. Então eu pergunto de novo. Por que você acha que Jesus vai querer se casar com você? Pela cor dos seus olhos? Por essa barba colorida pintada de preto? Paulo, ele deixa claro, fica patente que essa noiva que será tirada da terra não terá defeito. Será perfeita aos olhos de Deus, imaculada, gloriosa. E nós estamos caminhando para isso. Vivemos um período em que a corrupção se generaliza em toda a face da terra. Em contrapartida, há um povo se levantando na terra para servir a Deus com toda a fidelidade, com todas as forças, de todo o coração, com toda a alma. Nós temos aqui no capítulo 14 a seguinte divisão:
Primeiro, temos as primícias para Deus, que serão arrebatadas antes da grande tribulação. Diga amém. Amém. Depois nós temos as 4 vozes dos fatos mais interessantes da grande tribulação. A Bíblia não mostra tudo. Depois temos a ceifa. Imediatamente, a ceifa aqui será o Armagedon, será a consumação do século. Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele disse: a ceifa é a consumação do século. Os anjos são ceifeiros. E depois temos a vindima, que é o julgamento da videira falsa. Você pode examinar lá que as uvas colhidas é o julgamento das nações. Nós temos 3 julgamentos, diga comigo. Primeiro, o julgamento do tribunal de Cristo. Você vai estar lá. Depois nós temos esse julgamento das nações. Jesus vem, vai separar os cabritos das ovelhas. E depois temos um outro julgamento no final do milênio, que é o julgamento do trono branco. Quando todas as pessoas, desde Adão até o último, que nasceu no mundo, serão julgados. E eles não vão participar nem da primeira, não vão participar da primeira ressurreição. Então eles ficam aguardando para ressurgir no terceiro julgamento e serão aí sim julgados pelas obras. E é interessante observar o texto de Apocalipse 20, que diz que nem todos foram jogados no lago de fogo. Quem aqui já conheceu uma pessoa maravilhosa, boníssima, mas que não é da igreja evangélica? Conhece? E morreu, não teve oportunidade de se salvar. Ele ou ela ainda serão julgados no julgamento final pelas obras. Porque eu tenho para mim que o indivíduo que vai ser jogado no lago de fogo é o inimigo de Deus, é o ímpio, é o perverso. É aquele que se declara vivamente: eu não gosto de Deus, sou inimigo de Deus. Mas há muita gente boa por aí que vai ter uma chance no final do milênio e serão julgados pelas obras. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse é outro livro. Foram abertos livros e mais livros. O livro da vida foi aberto. Neste livro está o registro de todo cidadão que nasceu neste planeta, desde Adão até o último. Nós estamos com o nome escrito no outro livro, o livro da vida do Cordeiro. Amém? Então, meus amados irmãos, bem, vamos lá. Jesus prometeu voltar. Eu quero fazer uma aplicação. O Velho Testamento todo fala da primeira vinda do Messias. Mesmo os doutores da lei não conseguiram identificar a Jesus como Cristo de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado com as nossas interpretações e com uma teologia exacerbada. Senão nós vamos formar ideias fixas e o Espírito de Deus é muito flexível. Amém? Então, não conseguiram. Jesus, eles estavam aqui reunidos no templo ou na sinagoga, e Jesus passando lá na rua, e eles não o identificaram como Cristo de Deus. É incrível. Mas ele veio, as profecias se cumpriram. E ele disse: eu vou voltar. Diga amém. Amém. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Você acha que esta palavra vai se cumprir? Amém.
Então não importa se Jesus vai voltar antes da tribulação, no meio ou no fim, ele vai voltar. E se você ficar aqui, você será protegido, porque é promessa da Bíblia. Eu creio no arrebatamento antes da tribulação, porque o juízo de Deus nunca é para a sua igreja. Se a igreja tivesse de sofrer a tribulação, Jesus teria que sofrê-la também, porque ele é a cabeça do corpo, e não temos como separar o corpo da cabeça. Entendeu o que eu falei? Então, o livro de Apocalipse, ele é concluído com a 7ª trombeta. No capítulo 11, tudo termina no capítulo 11. Capítulo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Isso é sabido por todos e há uma convenção geral de que é assim. Depois da última trombeta, o reino de Cristo será estabelecido na terra. Amém? O que há do capítulo 12 até o capítulo 22 são descrições adicionais de grandes eventos e personagens que já constaram, já apareceram na primeira parte do livro, até o capítulo 11, mas que agora são descritos de maneira mais detalhada. Por exemplo, no capítulo 11 você vai encontrar 2 testemunhas, testemunhando e se interpondo, se colocando contra a mensagem do anticristo, da besta. Você tem a descrição da própria besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. Você vai ter a descrição do falso profeta, você vai ter a descrição da grande meretriz do capítulo 17 e 18 de Apocalipse, em 18 com o título de Babilônia, a mãe das meretrizes, inclusive colocando foco em cima de uma cidade que está edificada no meio de 7 colinas, e você sabe que essa cidade que influencia todas as cidades da terra e que matou os profetas, ela tem um nome. Você sabe que nome que é? Roma. Não adianta, não tem como fugir. É Roma. Isso fica patente. A cidade, a mulher que você viu, e aí eu vou falar das mulheres agora mesmo. A mulher que você viu é a grande cidade, é aquela que tem ligação com todas as outras cidades da terra, é a prostituta, é a que matou os profetas, é a cidade toda adornada de vermelho e de azul, é a cidade dourada. Eu estive lá no miolo do Vaticano, e eu escapei e entrei com a máquina fotográfica, e quando eu peguei todas aquelas peças de ouro e bati a primeira foto, alguém deu grito, não pode. Falei, desculpa, mas já tinha batido. Desculpa, eu não sabia. Então, é impressionante o que existe no Vaticano. Impressionante. Então, meus irmãos, aí você vai encontrar também, aí no capítulo 9 a igreja volta a aparecer. Do capítulo 4 ao 18 ela sumiu. Mas no capítulo 19 a igreja aparece novamente casando. Amém? As bodas do Cordeiro, aquela delícia. Aí aparecem todos os santos lá, diante do trono novamente. A igreja sempre está diante do trono, diga amém. E no capítulo 20, o Satanás é amarrado, é preso, é colocado no abismo. Eu acho que lá é o endereço dele. Eu acho que quando alguém apontar para você os seus pecados, qualquer demônio que te apontar os seus pecados e falar da sua vida pregressa, você fala para ele da sua vida futura.
Viu? Ela, pois é, só que os meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. E você, meu filho, você está condenado e não tem jeito. Para você, lá é o seu endereço, é para lá que você vai. Então veja aqui, com relação aos 144 mil, eles não podem ser judeus, pois aqueles foram marcados para passarem pela grande tribulação, enquanto os 144 mil do capítulo 14 já estão juntos com o Cordeiro antes da grande tribulação. Então concluímos que se trata aqui dos todos os vencedores arrebatados antes da grande tribulação. Vamos repetir juntos? O juízo de Deus não é para a igreja. O juízo de Deus não é para a igreja, e sim para o mundo incrédulo. Amém, meus irmãos? Bem, os vencedores, sempre que mencionados, aparecem diante do trono. Veja aqui o verso 3. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Eu vou explicar agora mesmo, porque os 144 mil aparecem com o Cordeiro. Aqui, esses 144 mil é um número simbólico. 144 mil é igual 1000 vezes 12, vezes 12, eu explico agora mesmo. Lá no capítulo 7, depois que aparecem os 144 mil, que foram selados de todas as tribos de Israel, aparece também, como você viu, a grande multidão de salvos que estão diante do trono. E ali, veja bem, se refere a você ou não. Lá está escrito assim: eles foram tirados da grande tribulação. Diga amém. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Está falando de você? Eles serão o tabernáculo de Deus. Amém? O Cordeiro será o seu pastor. São expressões aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Depois você compare isso com o Apocalipse 21, com a descrição da noiva, da esposa do Cordeiro. João disse: vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá, diga amém. Não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí diz assim: aquele que está sentado no trono disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E acrescentou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da árvore da vida. O vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Amém, meus irmãos? E aí vem uma descrição da nova Jerusalém. Não está se referindo a nenhuma outra coisa a não ser a igreja.
está falando de você, meu irmão. Essa belíssima cidade, essa comunidade celestial é a igreja. Mas vai haver uma cidade para nós? Eu creio que sim. Quando você diz São Francisco é uma cidade hospitaleira, eu estou me referindo a quê? Ao povo. Mas o povo mora numa cidade, sim ou não? Não é? Você mora numa cidade. Então, só que esse material maravilhoso, essa joia de cidade, não é? É uma referência a nós como igreja. A igreja é edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Tudo na igreja que for feno, madeira e palha, vai ser queimado. Vai ser queimado. Porque é o que Jesus disse para Pedro: você é pedra, e é com esse material que eu edifico a minha igreja. Mas você também é pedra, você também é pedra, e pedra fala dos atributos e do caráter de Cristo. Por isso que Paulo gemia, sofria dores de parto, para que Cristo realmente fosse formado em cada um de nós. Diga para o teu vizinho aí: tudo em você que for palha vai ser queimado. Bem, voltando aqui, você já notou que na Nova Jerusalém tudo é 12? Quem já notou? Em Mateus 21 aparece 12 vezes. Por quê? Porque é para a eternidade. Diga, o 12 é algo que aparece na Bíblia e que aponta para a eternidade. Tudo que Deus fez para durar eternamente é 12. É o número que Deus usa para administrar o universo. E usa também para administrar a terra. São 12 horas e mais 12 horas. A pedagogia moderna mostra que 12 é o número ideal para uma sala de aula. 12 pessoas. Jesus pegou 12 para treinar. E tudo aquilo que perdura para a eternidade é 12. 12. 144 mil representa a plenitude dos vencedores. Você pode dizer amém? Ou seja, todos aqueles que cumpriram o propósito de Deus. Como é um número incontável, e eu fico feliz por isso. Você pode repetir comigo? O número dos salvos é incontável. Tem gente que acha que só um grupinho vai para o céu, pastor. Não. Jesus vai olhar para o número dos salvos em Isaías 53 e vai ficar muito contente. Vai ficar satisfeito, porque o diabo não vai ganhar essa batalha. Ficou mais gente comigo do que com ele. O diabo não vai ter esse gostinho, não. Amém? O céu vai encher de gente. É um número incontável. Agora veja aqui que todos os salvos, quando entram em cena, eles estão cantando. Eu adorei o louvor. Eles estão cantando uma linda música que só nós sabemos. Amém? Os anjos não podem cantar porque eles não passaram pelo processo da redenção. E no céu ninguém canta mentira. Nós podemos cantar, mas lá não canta mentira. Tudo entregarei. E às vezes não é verdade, não é? Quem conhece essa música? É de 1914. Tudo entregarei. Mas os anjos não podem participar, só os salvos vão cantar. É uma letra maravilhosa. E o louvor, uma coisa que eu noto aqui, é barulhento. O louvor lá do céu é altissonante. É aquele louvor
pesadão mesmo, mas será com harpa sublime, amém? Sublime. É um novo cântico. Nem os anjos poderão participar. Você já notou que toda vitória na Bíblia era comemorada com cântico? O mar abriu, vamos cantar. Débora venceu, vamos cantar. Toda vitória termina com cântico. Agora imagine você, somos arrebatados, aparecemos de repente naquele lugar indescritível. Vai dar uma vontade de cantar ou não? Hã? E os anjos vão nos receber com este título: os vencedores estão chegando. Anjos, arcanjos, todos seres viventes, venham, os vencedores estão chegando. E eu penso que eles já estão ensaiando as músicas que vão cantar. E nós seremos titulados no céu como vencedores. E eles, Apocalipse 12, 11, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram. Duas coisas. Quais são os agentes que operam a nossa salvação? Diga comigo: o sangue, a palavra e o Espírito Santo. Não há salvação sem a palavra, não há salvação sem o sangue, não há salvação sem o Espírito Santo. Esses três concordam entre si e operam a nossa salvação. E eles estão lá, naquele momento, participando da concretização de um plano eterno de Deus para este planeta. E olha que qualidade maravilhosa de gente que Deus está conquistando. E se as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo estiverem em nós, uma igreja local se transforma no preâmbulo do céu, e todo mundo que entrar aqui não quer sair mais nunca. É verdade ou não é? Por causa do ambiente, porque é o mesmo estilo de vida que se vive no céu, nós estamos começando a viver aqui. Este é o propósito de Deus. A igreja, ela é a sucursal do céu na terra. É uma comunidade de santos para viver o mesmo estilo de vida que se vive no céu, onde todos se ajudam, todos se amam, todos cooperam, não há inveja, não há disputa, não há competição entre ninguém, porque ninguém deve querer o que Deus não lhe deu. E às vezes há competição no nosso meio. Vamos repetir? Só participa da música os que foram separados por Deus e foram comprados com o sangue de Jesus. Você foi comprado. Jesus pagou até o último centavo por você. Não ficou devendo mais nada. Todo o preço foi pago. Para quem? Para Satanás? Não. O seu preço foi pago no tribunal de justiça do céu. Amém? Jesus entrou, apresentou-se diante de Deus, Deus examinou a sua obra e disse: perfeito. Agora toda a humanidade está perdoada. Que coisa linda. Ninguém mais vai para o inferno porque é pecador. O pecado de todo mundo já foi perdoado. Alguém só vai para o inferno porque rejeita a obra da cruz, rejeita a salvação, porque está tudo pronto, está consumado. Toda a humanidade está perdoada. Pode dizer para alguém aí: os pecados que você cometeu, está cometendo ou vai cometer, estão todos perdoados. Agora aceita a salvação de Deus pela fé, mas não use dessa liberdade para pecar. Não é? Não use dessa liberdade para pecar. Mas você, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não deve mais nada para Satanás. Amém? Agora veja essa expressão do verso 4a. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Amém, meus irmãos? Diga amém. A castidade aqui, você pode notar,
é onde você tem que ter maturidade e inteligência para ler a Bíblia, é algo simbólico. É uma mensagem para quem está em oposição à grande Babilônia, que aparece como a prostituta. São aqueles, vamos dizer juntos, que estão em oposição à prostituta, à grande Babilônia. Se não fosse assim, apenas homens entrariam no céu. Mas eu não vou largar minha mulher por nada. Hã? Não é verdade? Então, não é o que muita gente às vezes quer interpretar. E a mulher seria considerada um objeto imundo. E não é. Todos, marido e mulher, são santos diante de Deus. Então é uma referência à grande Babilônia, uma oposição à grande Babilônia prostituta. Porque senão, meus irmãos, onde estariam as mulheres no céu? Não é? É lógico que no céu nós não seremos homens nem mulheres. Nós seremos como os anjos. Tem gente que acha que Deus é homem, né? Diz que o menino perguntou: pai, por que o céu é azul? Ele disse: porque Deus é homem, se fosse mulher seria rosa. Sempre na vida a gente quebra um paradigma. Pela primeira vez na minha vida eu vesti uma camisa rosa. Eu pensei que o pastor viria com camisa rosa, eu falei: ó. Mas é por causa de um preconceito desde menino que eu tinha. Falei: hoje eu quebro esse negócio. Olha lá, Maxwell, Ronaldo, tudo de rosa. E eu creio que eles são homens mesmo. Eu estou me sentindo assim meio arrepiado. Mas... Então vamos dizer juntos: o texto... Quem não disser não vai ser arrebatado. Diga: o texto não se refere apenas a homens. São homens e mulheres. E esta expressão, os que não se macularam com mulheres, fala de uma vida pura, separada da prostituta, da Babilônia. Eu falei sobre isso, mas abre aí, rapidinho. Três e 4, 17, Apocalipse 17, 3 e 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher. Veja a figura da mulher aqui, está vendo? Mas você vai ver quem que é essa mulher. Não é essa mulher aqui não é uma mulher. Tá certo? Montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu não posso entrar nisso aqui agora não, porque senão vai até amanhã. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas, uma prostituta no sentido cabal da palavra, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Pula para o 6 e o 7. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. O 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes. Diga 7 montes. Repita: 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Agora pula lá para o 18, só para você ter uma ideia. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E essa cidade tem nome. Quem quiser visitar Roma, visite rápido, porque aquilo vai desaparecer. O juízo será severo sobre esta cidade. Em toda a Bíblia, a idolatria é simbolizada pela prostituição.
Toda a Bíblia. Lá no Concílio de Jerusalém foi dito a nós que evitássemos comer sangue, os ídolos e a prostituição, a idolatria. Filhinhos, fugir da idolatria. Que idolatria é essa? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quando a igreja entender isso, haverá uma revolução. Deus não aceita ser o segundo na nossa vida. Não aceita. Deus não aceita o resto do nosso tempo. Deus não aceita o resto do nosso dinheiro. Tem gente que acha que porque pegou a nota de $100, deu de oferta, está fazendo o maior sucesso no mundo espiritual. Às vezes dá balança assim para todo mundo ver. Anota. Irmãos, tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida revela a importância daquilo para nós. Se Deus é o primeiro na tua vida, então o primeiro de tudo na sua vida tem que ser para Ele. O primeiro do seu tempo, eu falo assim, o primeiro momento do dia tem que ser para Deus. E Ele santifica todo o restante do seu dia. Amém? O primeiro salário que você ganha, tira as primícias de Deus. Como acontecia em Êxodo 13, 2, Êxodo 13, 23, 19, Êxodo 34, 26. Deus manda separar o primeiro de tudo, dos frutos das árvores, da lavoura, o primogênito, o primeiro filho, tudo, todo primeiro era dele. E este princípio nunca foi quebrado. Deus não negocia isso, Ele não aceita ser o segundo da sua vida. E quando nós entendemos isso, há uma mudança radical na nossa vida prática, e isso nos dá acesso a todos os tesouros de Deus. Não precisa de campanha de prosperidade, porque as bênçãos te perseguirão. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Você pegou salário? Pega a primeira coisa, que é o dízimo, e traga para a casa do tesouro, para a casa de Deus. Não pague luz, não pague telefone, não pague a prestação do seu carro. Primeira coisa é para Deus. Mas pastor, por quê? Só para honrar a Deus, porque é Ele primeiro. Ele primeiro na tua vida. E eu honro aos que me honram, e aos que me desconsideram serão por mim desmerecidos. Então, quando alguém levanta de manhã, antes do sol nascer, e adora a Deus, esse Deus que está vendo isso em secreto te recompensará. Primeiro da sua saúde para Deus. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar a igreja? Para que a nossa igreja possa romper em fé nesta cidade. Eu estou oferecendo o meu talento aqui. Eu quero ajudar, quero cooperar. Não apenas ficar aí como mais um membro da igreja, porque uma igreja deste tamanho aqui, ela pode se agigantar em um ano. A Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Essa palavra tem que ser verbalizada. Eu só prego com meu testemunho, com a minha vida. Uai, então o marido chega diante de casa e diz: benzinho, hoje eu pensei em comprar para você uma joia preciosíssima. Pensei. E ela diz: pois é, eu também pensei que nós teríamos uma noite maravilhosa. Mas também eu quero dizer para você que eu só pensei. As coisas têm que ser verbalizadas. As coisas precisam se materializar, tornar-se tangível. Diga amém. Amém. Amém, meus irmãos? Então, tira do teu coração
tudo que ocupa o primeiro lugar. E entroniza Deus. E você não conseguirá fugir para lugar nenhum, porque as bênçãos te alcançarão. As bênçãos de Deus vêm para nós é pela fidelidade. Fidelidade, diga amém. Então, meus irmãos, em toda a Bíblia, a idolatria é simbolizada pela prostituição. Quando alguém fica dividido entre Deus e o mundo, está em prostituição espiritual. Mas a igreja vencedora, que vai ser conduzida aos céus, ela é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Eu não me divido com mais ninguém, eu sou de Deus. E a minha função é promover, transportar a glória de Deus para todos os lugares. Onde eu estiver, Deus é que está presente. E aí o ambiente, meu Deus, se alguém disser para você, prova que Deus existe, fala, vamos lá na minha igreja, você vai ver que Ele existe, porque lá é um pedacinho do céu na terra. Amém? Porque todos colocaram Deus em primeiríssimo lugar. Vamos dizer juntos, o coração do povo arrebatado será totalmente do Senhor. Então fiquem tranquilos, os vencedores casados hão de reinar com o Senhor, marido e mulher, amém? É lógico que lá você não vai ser marido e mulher, não, viu? Também não vou entrar nessa área porque é um assunto complexo, mas lá você não vai ser branco, nem preto, nem amarelo, nem vermelho, que são as 4 cores da terra. O pardo. Você vai ser luz. E vai ter muita paz. Lá você vai ser isso ali, ó. Os justos resplandecerão como o sol na sua força. Então todos nós seremos luz. E ninguém vai ser macho nem fêmea. Viu? Amém? Eu cheguei aqui no céu porque eu sou macho mesmo. Não vai ter nada disso não. Amém, meus irmãos? Então ser um vencedor, é lógico que fica borbulhando aqui meu coração, mas eu só quero fechar por aqui mesmo, dizendo para os irmãos que ser um vencedor é viver uma vida consagrada a Deus. E não é ressuscitar um morto de manhã, curar um leproso à tarde e fazer cair fogo do céu de noite. Não é isso que é ser um vencedor. Ser vencedor é estar maduro na hora da colheita. Um povo estará maduro na hora da colheita, na hora que terminar o programa divino para este planeta, ele virá buscar a sua noiva. Jesus está apaixonado, e você? Ele é apaixonado por nós. Oh, meus irmãos, como Deus nos ama. Como o coração de Deus sofre quando vê alguém fugindo da presença dele. E não há nada mais que alegra o céu e estressa o inferno do que quando alguém se ajoelha e levanta os braços para adorar ao Pai. Nada. Os demônios ficam demonizados. Então, enquanto o mundo caminha para a imoralidade, para a violência, para a incredulidade, o povo de Deus se consagra mais e mais e mais e mais, aguardando a volta do Senhor. Ele prometeu que viria a primeira vez e veio. E ele disse: voltarei e vos levarei para mim mesmo. Onde eu estiver, vocês estarão também. Eu venci e me sentei com meu Pai no trono dele. E a promessa para a igreja de Filadélfia é que o vencedor se sentará comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. O vencedor também vai se sentar comigo no meu trono. Ah, que maravilha!
As promessas de Deus para nós são tremendas. E eu gostaria muito que nesta manhã você se renovasse diante de Deus, dizendo: Pai, às vezes o Senhor não tem sido o primeiro na minha vida, mas vai ser. É uma decisão que eu estou tomando aqui no aniversário da igreja. O Senhor passa a ser o dono, o chefe, o proprietário absoluto da minha vida. E o meu primeiro de tudo não é só ser o melhor, não. Dá o teu melhor para Deus. Não. Caim também trouxe o melhor que ele pôde para Deus, mas não foi primícias. Sim ou não? Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim, porque Abel trouxe as primícias para Deus. E este princípio é inegociável. É o seu primeiro que Deus quer. O pastor se lembra, lá em Mateus 8, do 18 ao 22. A multidão estava apertando Jesus e disse: vamos passar para o outro lado. Quando ele chegar do outro lado, um escriba disse: Senhor, te seguirei por onde quer que tu fores. Ele disse: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí veio um outro discípulo e disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aí eu venho. Jesus disse: olha o dedinho. Primeiro? Não. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a você, vem e segue-me. Aí um dia eu estava meditando, falei: puxa, mas Jesus foi duro aqui. Podia ter uma flexibilidadezinha. E o Espírito Santo me diz: se ele segue a Jesus primeiro, Jesus diria a ele: pois bem, agora vai, enterra teu pai. Mas primeiro, não. Busquem primeiro o reino e a sua justiça, e tudo que você anela, deseja, augura na tua vida, Deus te dará. É promessa do Pai. Amém? Promessa do Pai para nós. Jericó era a primícia da terra de Canaã. Deus consagrou tudo que estava em Jericó para ele. Por quê? Porque Jericó era a primeira cidade. Primeira cidade. Um tal de Acã quebrou o princípio do primeiro ser de Deus e arrumou uma confusão, não foi? O tal do Acã, que pegou lá uma barra de ouro de 600 gramas, uma capa babilônica. Meus irmãos, olha aqui para mim. Deus lançou sortes, caiu sobre Acã, mandou matar Acã, a mulher do Acã, os filhos do Acã, o jumento do Acã, o jumento do Acã, o jumento do Acã, todo o patrimônio do Acã, mandou apedrejar os vivos e mandou queimar tudo. Ah, mas Deus é, puxa, Deus é duro, hein? Eu quero dizer para os irmãos que é sim, porque Deus não aceita resto do que nos sobra. Tudo que há de melhor na tua vida, você deve consagrar a Deus, e Deus vai te honrar também, e você vai se surpreender com a fidelidade do nosso Deus. Então, você quer fazer parte das primícias de Deus? Quer? Então fique de pé. Repita comigo: há um preço para ser vencedor, mas a recompensa é gloriosa. Agora olha assim para o céu. Diga: naquele dia nós seremos muito honrados. Hoje nós o servimos, mas naquele dia Ele vai se colocar à mesa e Ele vai nos servir. É assim que eu vejo quando Ele disse: não tomarei mais deste vinho até aquele dia, quando hei de tomá-lo novo convosco. Então eu fico me imaginando assim, Jesus chegando perto de vocês: mais vinho? Mais vinho? Mais vinho, irmão? Mais um pouquinho? Aí você vai estar todo arrepiado. Fala: não é possível que Deus está me honrando desse tanto.
pois esse é o coração do nosso Deus. A maior alegria de Deus é quando Ele pode te honrar também, porque Ele nos ama profundamente. Então, abra a tua vida nesta hora, faça assim com as mãos e consagra a Ele o teu coração. Crie a sua própria música nesta hora. Levante os seus braços para o céu em adoração. Oh, abra tua boca, meu irmão, fala com teu Deus. Que dia maravilhoso será o dia da ressurreição. Oh, glorioso dia. Pai celestial, como é bom estarmos aqui aprendendo mais um pouco da tua palavra, quando o teu Espírito Santo nos atrai para sermos propriedade exclusiva. Nós sabemos que o Senhor não nos divide com ninguém, o Senhor nos quer por inteiro, o Senhor nos quer por completo. Nós te bendizemos, Pai, te adoramos e te exaltamos. Oh Senhor, quem sente vontade de vir aqui, se ajoelhar, dizendo: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eu quero, Senhor, renovar a minha aliança contigo. Às vezes eu não tenho sido fiel como deveria, mas hoje aqui, ó Pai, eu decido, Senhor, tomar uma posição na minha vida. Você está com este desejo? Vem aqui à frente. Vamos fazer esta oração final juntos. Juntos. E venha com este propósito de dar a mão para o teu irmão. Dê a mão para o teu irmão. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Somos a bendita igreja do Senhor. Aleluia. Oh Jesus. Aqui é pequeno, mas você pode ficar aonde está mesmo. Coloque as duas mãos no seu coração. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Oh Espírito de vida, derrama-te, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito de Deus. Oh Jesus. Oh Senhor. Oh Jesus. Que estas vidas sejam profundamente alcançadas nesta manhã, meu Pai. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, encha do teu amor, da tua graça, da tua vida este teu servo. Espírito de poder e de graça, Espírito de poder e de graça, todo joelho se dobrará. Vem, vem, Espírito, renova, Pai. Oh Jesus, oh Jesus, glória a Deus. Meu Deus, encha do teu Espírito esta igreja, encha o teu servo pastor, encha do teu Espírito este vaso até transbordar. Vem, 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 Espírito. Oh Jesus, te adoramos, Pai, te adoramos, te bendizemos, te damos graças a Deus. Aleluia.